Retórica de Aristóteles, parte 6. O objetivo da deliberação, o bom e o conveniente. Fica assim claro que coisas futuras ou presentes se devem ter em mente na exortação e na dissuasão, pois elas são contrárias. Mas como o objetivo do que delibera é o conveniente, e as pessoas deliberam não sobre o fim, mas sobre os meios que a ele conduzem, e como tais meios são o que é conveniente sobre as ações, e o conveniente é bom, importa dar uma definição geral dos elementos acerca do bom e do conveniente. Entendamos por bom o que é digno de ser escolhido em si e por si, e aquilo em função de que escolhemos outra coisa. Também aquilo a que todos aspiram, tanto os que são dotados de percepção e razão, como os que puderem alcançar a razão. Tudo o que a razão pode conceder a cada indivíduo e tudo o que a razão concede a cada indivíduo em relação a cada coisa. Isso é bom para cada um. E tudo o que, pela sua presença, outorga bem-estar e autossuficiência, e a própria autossuficiência, e o que produz ou conservar esses bens, e aquilo que tais bens resultam, e o que impede os seus contrários e os destrói. Entendamos por bom o que é digno de ser escolhido em si e por si, e aquilo em função de que escolhemos outra coisa. Também aquilo a que todos aspiram, tanto os que são dotados de percepção e razão, como os que puderem alcançar a razão. Tudo o que a razão pode conceder a cada indivíduo e tudo o que a razão concede a cada indivíduo em relação a cada coisa. Isso é bom para cada um. E tudo o que, pela sua presença, outorga bem-estar e autossuficiência, e a própria autossuficiência, e o que produz ou conserva estes bens, é aquilo de que tais bens resultam, e o que impede os seus contrários e os destrói. As consequências são de dois tipos, simultâneas ou posteriores. Por exemplo, o conhecimento é posterior à aprendizagem, mas a saúde é simultânea à vida. As causas produtoras são de três tipos. Umas, como o estar são, produzem saúde. Outras, como os alimentos, produzem a saúde. E outras, como fazer exercício, dão, em geral, saúde. Estabelecido isto, segue-se necessariamente que sejam boas tanto a aquisição de coisas boas como a perda de coisas más, pois neste caso a consequência de não ter mais o mal é concomitante, e no primeiro a de ter o bem é subsequente. O mesmo se aplica à aquisição de um bem maior em vez de um menor, e de um mal menor em vez de um maior, pois naquilo em que o maior excede o menor, nisso está a aquisição de um e a privação do outro. Também as virtudes são necessariamente um bem, pois é graças a elas que os que a possuem desfrutam de bem-estar. E, além disso, elas são produtoras de bens e de boas ações. Deverá dizer-se, à parte, qual
é a natureza e a qualidade de cada uma. O prazer também é um bem, pois todos os seres vivos, por natureza, o desejam, de sorte que as coisas agradáveis e as belas são necessariamente boas, pois as primeiras produzem prazer, e das belas, umas são agradáveis e outras desejáveis por si mesmas. Ora, para as enumerar uma a uma, direi que as seguintes coisas são necessariamente boas: a felicidade, porque é desejável em si mesma e autossuficiente, e porque, para a obter, escolhemos muitas coisas. A justiça, a coragem, a temperança, a magnanimidade, a magnificência e outras qualidades semelhantes, porque são virtudes da alma. A saúde, a beleza e outras semelhantes, porque são virtudes do corpo e produtoras de muitos bens. Por exemplo, a saúde é produtora do prazer e da vida, e por isso é tida como a melhor de todas, porque é a causa das duas coisas que a maioria das pessoas mais preza: o prazer e a vida. Por exemplo, a saúde é produtora do prazer e da vida, e por isso é tida como a melhor de todas, porque é a causa das duas coisas que a maioria das pessoas mais preza: o prazer e a vida. A riqueza, porque é a virtude da propriedade e produtora de muitos bens. O amigo é a amizade, porque também o amigo é desejável em si mesmo e produz muitos bens. A honra é a glória, porque também elas são agradáveis e geradoras de muitos bens, e geralmente se fazem acompanhar da posse daquelas coisas pelas quais se recebem honras. A capacidade de falar e de agir, porque todas elas são produtoras de bens. Ainda o talento natural, a memória, a facilidade de aprender, a vivacidade de espírito e todas as qualidades do gênero, porque estas faculdades são produtoras de bens. De igual modo, todas as ciências e as artes, também a vida, pois ainda que nenhum outro bem dela resulte, ela é desejável por si mesma. E a justiça, porque é conveniente para a comunidade. Estas são, pois, mais ou menos, as coisas geralmente reconhecidas como bens. No caso de bens duvidosos, os silogismos formam-se das seguintes premissas: é bom aquilo cujo contrário é mau. Também o contrário do que convém aos inimigos. Por exemplo, se convém muito aos inimigos que sejamos covardes, é claro que a coragem é o que, sobretudo, convém aos cidadãos. E, em geral, o que parece conveniente é o contrário do que os nossos inimigos desejam ou daquilo de que se regozijam. Por isso se disse, abre aspas, certamente que Príamo se alegraria. Nem sempre é o caso, mas geralmente é assim, pois nada impede que, por vezes, uma mesma coisa seja vantajosa para as duas partes contrárias. Por isso se diz que os males unem os homens, quando uma mesma coisa é prejudicial a um e a outro. Também o que não é excessivo é bom,
e o que é maior do que deveria ser é mal. E, igualmente, o que causou muito trabalho ou despesa, pois é já um bem aparente, e o tipo de bem que se toma como um fim, e fim de muitos esforços, e o fim de um bem, donde se disse o seguinte: para que Príamo tenha de que se gloriar. E é vergonhoso ficares tanto tempo. E também o provérbio partir-se o cântaro à porta. Também é bom o que a maioria deseja e o que parece digno de ser disputado, pois o que todos desejam é, sem dúvida, bom, e a maioria representa aqui todos. É igualmente bom o que é objeto de elogio, visto que ninguém louva o que não é bom, e também o que os inimigos e os malvados louvam, porque, como todos os outros, eles já o reconhecem, se também reconhecem os que sofrem o dano, pois é pela evidência que o reconhecerão, como também que são maus os que os amigos censuram, e bons os que os inimigos não censuram, razão pela qual os coríntios se sentiram injuriados por Simônides quando este escreveu: Ilium não censura os coríntios. É bom também aquilo a que uma mulher ou um homem sensato ou virtuoso deram a sua preferência, como, por exemplo, Atena a Odisseu, Teseu a Helena, as deusas a Alexandre e Homero a Aquiles. Ora, as pessoas preferem fazer as coisas que referimos, as más aos seus inimigos, as boas aos seus amigos, e as que são possíveis. Estas, porém, são de dois tipos: coisas que podem acontecer e coisas que facilmente acontecem. E são fáceis todas as que se fazem sem esforço ou em pouco tempo, pois a dificuldade define-se pelo esforço ou pela duração do tempo. Também o que se faz como se deseja é bom, pois deseja-se o que não é mal, ou um mal menor do que o bem resultante, o que acontece se ignoramos o castigo ou se este é pequeno. É preferível também o que é próprio, o que ninguém mais tem e o que é extraordinário, pois assim é maior a honra. Igualmente o que se harmoniza com a pessoa, ou seja, o que se lhe adequa em razão do seu nascimento ou da sua capacidade, e tudo o que ela pensa que lhe faz falta, por mais pequeno que seja, pois não deixa de preferir fazê-lo. Igualmente, o que é de execução fácil, porque isso é possível pelo fato de ser fácil. Ora, são de fácil execução as coisas que todos, a maior parte, os iguais ou inferiores, levaram a bom termo. Ainda o que é agradável aos amigos e odioso aos inimigos, e tudo quanto preferem fazer os que admiramos. Também aquilo para que somos dotados e de que temos de experiência, pois pensamos que isso será mais fácil de realizar, e também tudo o que nenhum homem vil preferiria, pois isso é mais louvável, e tudo o que se deseja, pois isso parece não só agradável, mas também melhor. Acima de tudo, cada um considera bom aquilo que é objeto do seu gosto particular. Por exemplo, os que gostam de vencer, se houver vitória, os que gostam de honras,
se houver honra, os que gostam de dinheiro, se houver dinheiro, e assim por diante. No que respeita ao bom e ao conveniente, estas são as premissas de que se devem tirar as provas. Ora, para as enumerar uma a uma, direi que as seguintes coisas são necessariamente boas: a felicidade, porque é desejável em si mesma e autossuficiente, e porque, para a obter, escolhemos muitas coisas. A justiça, a coragem, a temperança, a magnanimidade, a magnificência e outras qualidades semelhantes, porque são virtudes da alma. A saúde, a beleza e outras semelhantes, porque são virtudes do corpo e produtoras de muitos bens. Por exemplo, a saúde é produtora do prazer e da vida, e por isso é tida como a melhor de todas, porque é a causa das duas coisas que a maioria das pessoas mais preza: o prazer e a vida. Por exemplo, a saúde é produtora do prazer e da vida, e por isso é tida como a melhor de todas, porque é a causa das duas coisas que a maioria das pessoas mais preza: o prazer e a vida. A riqueza, porque é a virtude da propriedade e produtora de muitos bens. O amigo é a amizade, porque também o amigo é desejável em si mesmo e produz muitos bens. A honra é a glória, porque também elas são agradáveis e geradoras de muitos bens, e geralmente se fazem acompanhar da posse daquelas coisas pelas quais se recebem honras. A capacidade de falar e de agir, porque todas elas são produtoras de bens. Ainda o talento natural, a memória, a facilidade de aprender, a vivacidade de espírito e todas as qualidades do gênero, porque estas faculdades são produtoras de bens. De igual modo, todas as ciências e as artes, também a vida, pois ainda que nenhum outro bem dela resulte, ela é desejável por si mesma. E a justiça, porque é conveniente para a comunidade. Estas são, pois, mais ou menos, as coisas geralmente reconhecidas como bens. No caso de bens duvidosos, os silogismos formam-se das seguintes premissas: é bom aquilo cujo contrário é mau. Também o contrário do que convém aos inimigos. Por exemplo, se convém muito aos inimigos que sejamos covardes, é claro que a coragem é o que, sobretudo, convém
aos cidadãos. E, em geral, o que parece conveniente é o contrário do que os nossos inimigos desejam ou daquilo de que se regozijam. Por isso se disse, abre aspas, certamente que Príamo se alegraria. Nem sempre é o caso, mas geralmente é assim, pois nada impede que, por vezes, uma mesma coisa seja vantajosa para as duas partes contrárias. Por isso se diz que os males unem os homens, quando uma mesma coisa é prejudicial a um e a outro. Também o que não é excessivo é bom, e o que é maior do que deveria ser é mal. E, igualmente, o que causou muito trabalho ou despesa, pois é já um bem aparente, e o tipo de bem que se toma como um fim, e fim de muitos esforços, e o fim de um bem, donde se disse o seguinte, para que Príamo tenha de que se gloriar, e é vergonhoso ficares tanto tempo, e também o provérbio partir-se o cântaro à porta. Também é bom o que a maioria deseja e o que parece digno de ser disputado, pois o que todos desejam é, sem dúvida, bom, e a maioria representa aqui todos. É igualmente bom o que é objeto de elogio, visto que ninguém louva o que não é bom, e também o que os inimigos e os malvados louvam, porque, como todos os outros, eles já o reconhecem, se também reconhecem os que sofrem o dano, pois é pela evidência que o reconhecerão, como também que são maus os que os amigos censuram, e bons os que os inimigos não censuram, razão pela qual os coríntios se sentiram injuriados por Simônides quando este escreveu, Ilium não censura os coríntios. É bom também aquilo a que uma mulher ou um homem sensato ou virtuoso deram a sua preferência, como, por exemplo, Atena a Odisseu, Teseu a Helena, as deusas a Alexandre e Homero a Aquiles. Ora, as pessoas preferem fazer as coisas que referimos, as más aos seus inimigos, as boas aos seus amigos, e as que são possíveis. Estas, porém, são de dois tipos: coisas que podem acontecer e coisas que facilmente acontecem. E são fáceis todas as que se fazem sem esforço ou em pouco tempo, pois a dificuldade define-se pelo esforço ou pela duração do tempo. Também o que se faz como se deseja é bom, pois deseja-se o que não é mal, ou um mal menor do que o bem resultante, o que acontece se ignoramos o castigo ou se este é pequeno. É preferível também o que é próprio, o que ninguém mais tem e o que é extraordinário, pois assim é maior a honra. Igualmente o que se harmoniza com a pessoa, ou seja, o que se lhe adequa em razão do seu nascimento ou da sua capacidade, e tudo o que ela pensa que lhe faz falta, por mais pequeno que seja, pois não deixa de preferir fazê-lo. Igualmente, o que é de execução fácil, porque isso é possível pelo fato de ser fácil. Ora, são de fácil execução as coisas que todos, a maior parte, os iguais ou inferiores, levaram a bom termo. Ainda o que é agradável aos amigos
e odioso aos inimigos, e tudo quanto preferem fazer os que admiramos. Também aquilo para que somos dotados e de que temos de experiência, pois pensamos que isso será mais fácil de realizar, e também tudo o que nenhum homem vil preferiria, pois isso é mais louvável, e tudo o que se deseja, pois isso parece não só agradável, mas também melhor. Acima de tudo, cada um considera bom aquilo que é objeto do seu gosto particular. Por exemplo, os que gostam de vencer, se houver vitória. Os que gostam de honras, se houver honra. Os que gostam de dinheiro, se houver dinheiro. E assim por diante. No que respeita ao bom e ao conveniente, estas são as premissas de que se devem tirar as provas.